Olá pessoal, este é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é videoaula de diluição das soluções. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é a nossa primeira videoaula sobre operações com soluções. E nós vamos nessa videoaula falar sobre diluição, indivíduo. Vamos lá, vamos aprender. Diluição é simplesmente um acréscimo de solvente puro, certo? Você coloca o solvente numa determinada solução. E então é a adição de solvente puro a fim de tornar a solução o quê? A fim de tornar a solução menos concentrada, certo? Se você tem, por exemplo, lá um guaraná natural que você fez e achou que está muito forte, o que você faz? Você bota mais guaraná? Não, você coloca mais água, certo? Você coloca mais água para a concentração diminuir. Concorda? Então a gente vai definir diluição como é o acréscimo de solvente puro a fim de tornar a solução menos concentrada, certo? Você entende, por exemplo, que concentração é igual a massa por volume, não é isso? E aí, se a gente multiplicar isso aqui cruzado, a gente vai ter que a massa, isso aqui implica dizer que a massa é igual ao quê? A concentração vezes o volume, certo? Mas olha só, você concorda que durante o processo de diluição, a massa do soluto não varia? Como assim, Binho? Então vamos voltar, em vez de usar o exemplo do Guaraná, vamos usar o exemplo de um suco daqueles de pozinho, tudo bem? Tipo um Tang da vida. Você coloca o pozinho, não é isso? Lá no copo, coloca a água e mistura. Aí você bebe, tá muito forte, o que você faz? Você coloca mais pó? Não, você coloca mais água. Então quer dizer que depois que você dilui, a massa de pó que você colocou lá ainda é a mesma, concorda? O volume da solução aqui muda, porque você jogou mais água, concorda contigo? Então, consequentemente, aqui a gente pode dizer que antes da diluição, a massa antes da diluição é igual à massa depois da diluição. Então, eu vou dizer assim, que a massa no início da diluição é igual à massa no final da diluição. Mas como massa é igual a CV, então aqui eu vou botar CV e aqui eu vou botar CV também. Então aqui eu vou botar de I, porque aqui é I, e aqui eu vou botar de F, porque aqui é F. Então CIVI é igual a CFVF. E aí você pode usar para qualquer unidade de concentração, pode ser molaridade, ó, MIVI é igual a MFVF. Tudo bem? Você pode usar com porcentagem, massa, volume, VI, enfim. Qualquer unidade de concentração você pode usar inicial, vezes volume inicial, concentração final, volume final. Tudo bem? Vamos aos exemplos. Diluindo-se 200 ml de solução 5 mol por litro de ácido sulfúrico a 250 ml. Qual o valor da molaridade final, indivíduo? Bom, como ele está me dando em molaridade, eu vou usar MI. Tudo bem? MI-VI é igual a MF-VF. Se ele tivesse me dando em grama por litro, eu ia usar CI-VI igual a CF-VF, mas tudo igual. Bom, quanto é que é a molaridade inicial? A molaridade inicial é 5 vezes o volume inicial, que é 200 ml, Binho, mas eu posso colocar em ml, porque aqui está em litro, mol por litro. Pode, porque você tem igualdade de volume. Você tem volume antes e volume depois. Certo? Aí, se você usar em ml antes, vai achar ou vai ter que usar em ml depois. Você não pode esquecer disso. Tudo bem? Então, vamos lá. 5 vezes 200 é igual a... Ele quer saber qual é a molaridade final, M final, vezes o volume que é 250, certo? A gente pode aqui, ó, por exemplo, cortar esse 5 com esse 250 aqui, que vai ser igual a 50, certo? A gente pode cortar, por exemplo, esse 0 com esse 0 aqui. Então, a molaridade final vai ser igual a 20 divididos por 5, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 mol por litro. Indivíduo, veja bem, você tem que fazer sentido para a sua vida isso, certo? Você está diluindo, você está jogando mais água, quer dizer que a concentração tem que ser menor. A tua concentração no início era 5, passou a ser 4. Por exemplo, se tu achasse 40 no erro de cálculo, poderia? Não, você está jogando mais água. Você está jogando mais água, você não pode achar uma concentração maior do que você tinha no início. Você entendeu? Então vamos lá. 2. Ele fala, 200 ml de uma solução 5 mol por litro de ácido nítrico foram diluídos com água destilada até a obtenção de uma solução 2 mol por litro. Então, qual vai ser o volume da solução final? O volume da solução final vai ser igual ao quê? Vamos lá?
MIVI é igual a MFVF. Qual é a minha molaridade inicial? A minha molaridade inicial é 5 mol por litro. Então, aqui, ó, 5 vezes o meu volume inicial é 200, certo? A minha molaridade final é 2 e o volume final é o que eu quero. Então, eu já posso, inclusive, direto aqui, cortar esse 2 com esse 200, que dá 100, certo? Então, o meu volume final é igual a 5 vezes 100, que é igual a 500 ml. Ele poderia perguntar, olha só, o volume da solução final é 500 ml. Mas ele pode perguntar, por exemplo, qual o volume de água que você teve que jogar para que isso acontecesse, certo? Qual seria o volume de água caso ele me pedisse? O volume de água ia ser igual a quanto? Poxa, esse meu volume final é 500. Quanto é que eu tinha na solução antes? Não era 200? Então a diferença foi a água que você jogou, concorda? Então o volume de água é sempre o volume final menos o volume inicial. Ele não pediu aqui, mas o tio está falando, certo? Então o volume de água vai ser igual ao volume final. Qual é o volume final? 500, foi o que você achou, menos o volume inicial, que é 200. Logo, o volume de água vai ser igual a 300 ml. 300 ml. Se ele me perguntasse o volume de água, seria 300 mililitros, 0,3 litros. Mas aqui ele pede na questão 3. Qual o volume de água que deverá ser adicionado a 250 ml de solução, 2 mol por litro de NaOH, a fim de torná-lo meio? Então, vamos lá. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Então, qual é a molaridade inicial? Eu tenho uma solução 2 mol por litro, então 2, de volume 250, certo? E aí, o que acontece? Ele quer a molaridade final meio e o volume final é VF. Então, aqui 2 vezes 250 vai ser igual a 500. 500 é igual a meio VF. Então, VF é igual a 500 divididos por meio. E 500 divididos por meio, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tudo bem? Só multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, que vai ser igual a 1000 ml, certo? Ou seja, o teu volume final é de 1 litro. Mas aí perguntou qual é o volume de água. Então, mais uma vez aqui, ó, o volume de água vai ser igual ao quê? O meu volume final menos o meu volume inicial. Logo, o meu volume de água vai ser igual ao quê? Qual é o volume final? Meu volume final é 1000. Qual é o meu volume inicial? Meu volume inicial é 250. Então, eu vou ter um volume de água igual a quanto? A 750 ml, certo? Esse é o volume de água que você vai ter que adicionar. 750, 800, 900 mil. Exatamente isso, 750 ml ou 0,75 litros, certo? Muito bem. Vamos para a 4. A 4 diz: em que proporção devemos diluir uma solução 10 mol por litro de NaCl para transformá-la em 0,2 mol por litro? Muito bem, a minha molaridade inicial, o volume inicial, é igual à minha molaridade final, o volume final. Quanto é que é a minha molaridade inicial? É 10. Então, 10 mol por litro. Qual é o meu volume inicial? VI. Qual é a minha molaridade final? É 0,2. E qual é o meu volume final? É VF, certo? Então, o que a gente pode admitir aqui, ó? A gente pode admitir que o meu volume final vai ser igual a 10 vezes o volume inicial divididos por 0,2. Não é isso? Então, olha aqui, ó. O meu volume final vai ser igual ao quê? Aqui, ó. Quanto é que é 10 dividido por 0,2? Vamos multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Vai ficar 100 VI, não é isso? Divididos por 2. Então, o meu volume final vai ser igual a 50 do volume inicial. Concorda? Ou seja, eu vou ter que diluir 50 vezes. Tudo bem? Então, aqui, ó. Em que proporção? 50 vezes. Então, 50 vezes o volume que você tem no início. Beleza? Então, senhores, no número 5, está dizendo aqui, uma solução de KOH apresenta 200 ml de volume e concentração molar igual a 2 mol por litro.
Ao adicionarmos 300 ml de água, qual será o valor da concentração final expressa em mol por litro aqui, ó? Então aqui, ó, MI, VI é igual a MF, VF. Quanto é que é a minha molaridade inicial? A minha molaridade inicial é 2, quase não saiu molaridade. 2. O volume é 200, certo? Qual é a minha molaridade final? Não sei. Cuidado para você não colocar 300 aqui, porque você está dizendo que adicionou 300 ml de água. Você não joga a solução fora para jogar a água depois, concorda? A solução já tinha 200 e você jogou 300 ml de água. Logo, o meu volume final é 500. Então, eu vou fazer o quê? Eu corto esses dois zeros e corto esses dois zeros. Então, 4 é igual a MF vezes 5. Então, a minha molaridade final vai ser igual a 4 quintos, que vai ser igual a 0,8 mol por litro. Então, a concentração caiu de 2 para 0,8 indivíduo. Isso em mol por litro. Se você quer passar para grama por litro, se você passar um mol para grama, concorda? Então, aqui é KOH. Se é KOH, eu tenho que ir lá na tabela ver quanto é que é o K, quanto é que é o O, quanto é que é o H. O K é 39, o O é 16 e o H é 1. Então, 39 com 1, 40, com 16, 56. Certo? Então, aqui, ó, 1 mol equivale a 56 gramas. Se eu tenho 0,8 mol, eu vou ter X. Então, X é igual a quanto? Ó, 56 vezes 8. 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 5 dá 40, com 4, 44, dá 448. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, 44,8. 44,8 gramas. Então, se eu transformei o mol para grama, então a concentração em grama por litro, só botar o grama no lugar do mol, vai ficar 44,8 grama por litro. 44,8 grama por litro. E em porcentagem em massa-volume? Porcentagem de massa-volume é o quê? A massa em 100 ml, concorda? Então, eu tenho 44,8 gramas em 1 litro, que é 1.000 ml. Como eu quero saber em 100 ml, certo? Que a porcentagem é em 100, então é só andar uma casa, que dá 4,48 gramas. Então, você está me dizendo que você tem 4,48 gramas em 100 ml. Se eu tenho 4,48 gramas em 100 ml, então aqui eu só tenho 4,48 gramas por 100 ml. Então, isso aqui é 4,48% massa-volume. Certo, indivíduo? Muito bem. Então, agora eu te espero na nossa próxima videoaula com operações com soluções, mas falando de mistura de soluções, beleza? Eu te espero lá!